Olá, crianças do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje estudaremos das páginas 29 a 35 e vamos começar a unidade 6, que vai falar sobre adição, subtração e massa, ok? Não esqueçam de colocar data em todas as páginas trabalhadas, bem como realizar as atividades acompanhando a videoaula, certo? É importante que assim não surjam dúvidas. E também é importante assistir a videoaula complementar lá do Sistema Aprende Brasil de Ensino, ok? Mas se mesmo assim surgir alguma dúvida, pode nos chamar, certo? Então vamos lá. Olha só. Vamos aprender a juntar e acrescentar com a operação de adição. Vamos retirar, separar e completar com a subtração. E também pesar objetos para saber quantos quilogramas, gramas ou miligramas eles têm, certo? Então, adição com reagrupamento. Vamos ver o que é isso? Roda da conversa. Os professores de uma escola organizaram um sábado esportivo. Vamos ver como foi? O sábado começou com um passeio ciclístico. Para esse evento havia 38 meninas e 53 meninos. Então, primeiramente, vamos destacar o que é mais importante nessa situação. Então, quantas meninas participaram desse evento? 38 meninas, destaquem aí. E quantos meninos? 53 meninos, certo? Bom, feito isso, vocês vão agora recortar esta abinha aqui, ó, que vai ser necessária para a realização da próxima atividade. Nessa aba, tem um número maior de peças do que será necessário, certo? Então vamos lá, continuando a atividade. Atividade A, recorte da aba as peças do material dourado e cole-as para representar a quantidade de meninos e de meninas inscritos no passeio ciclístico. Então, tem aí o quadro e vocês vão representar, né? As 38 meninas e os 53 meninos usando o material dourado lá da abinha que vocês recortaram, certo? Nessa atividade é só representar os valores mesmo, colando. Aí vamos para a atividade B. Como você faria para calcular quantos alunos participaram do passeio ciclístico? Bom, vocês já aprenderam algumas formas de calcular. A forma de calcular convencional, lá no ábaco, com unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, porque agora nós já aprendemos a quarta ordem, né? Que é a unidade de milhar. Mas também existe outra forma de calcular, que nós já ensinamos a vocês, que é por decomposição, né? Por exemplo, o número 38. 38 igual 30 mais 8. Ou 53, 50 mais 3. E aí soma as unidades, depois as dezenas, tá? Então, se vocês quiserem até realizar esses cálculos lá no caderno, embaixo lá do cabeçalho, da rotina do dia, podem realizar, ok? Dessas duas formas. Continuando. Então, para a videoaula, realiza as atividades, depois volta. Ao juntar a quantidade de meninos e de meninas, obtemos 8 dezenas e 11 unidades. E tem aí, né, representado essas quantidades. 8 dezenas e 11 unidades. Nossa, 11 unidades. Pode! O que será que nós vamos ter que fazer, hein? Vamos lá para a próxima página? Então, vamos. Olha só. Próxima página. Página 30. Não esqueça de colocar a data de hoje abreviada, certo? Então, tem aí 10 unidades igual a uma dezena. Nós reagrupamos uma dezena. Por quê? A cada 10 unidades formamos uma nova dezena. A cada 10 dezenas formamos uma nova
centena. A cada 10 centenas, formamos uma unidade de milhar, certo? Continuando, então. Como temos mais de 10 cubinhos, trocamos 10 cubinhos por uma barra. Depois da troca, ficamos com 9 barras e 1 cubinho. Isso significa trocar 10 unidades por uma dezena e obter 9 dezenas e uma unidade. Veja como fica esta adição no algoritmo. Bom, aí tem a forma convencional, certo? Que nós costumamos realizar. Então, 38 mais 53. Primeiro, eu vou somar as unidades. 8 mais 3, 11. Posso deixar o 11 aí? Não. O que eu vou fazer, então? Reagrupar, né? Reagrupar uma dezena, ok? Isso mesmo. Então, continuando. Portanto, quantas crianças participaram do passeio ciclístico? Respondam aí, completem aí. E vamos para a próxima atividade. Algumas crianças se reuniram em equipes e participaram de um torneio de futebol. Para esse torneio, inscreveram-se. Bom, destaquem aí as informações mais importantes: 73 meninos e 52 meninas. Quantas crianças participaram? Vocês podem até destacar essa pergunta, porque é isso que vocês vão ter que responder. É a esse resultado que vocês terão que chegar, certo? Então, destaquem essa pergunta. Quantas crianças participaram? Bom, vamos lá. Na atividade anterior, vocês recortaram a aba e colaram, né? Agora mudou. Agora vocês vão desenhar, certo? Desenhe as peças do material dourado para representar a quantidade de meninos e meninas que participaram do torneio. Então, quantos meninos? 73. Quantas meninas? 52. Desenhe as unidades com cubinho, as dezenas com barrinha, certo? E aí vamos para a videoaula, realiza a atividade e depois continua. Página 31. Olha só. Não esqueça de colocar a data, certo? Ao juntar a quantidade de meninos e de meninas, obtemos 12 dezenas e 5 unidades. 12 dezenas. O que nós vamos ter que fazer com essas 12 dezenas? Como temos mais de 10 dezenas, trocamos essas 10 dezenas por... Está representado já aí, olha, por uma centena. Então, 10 dezenas, né? Olha a setinha aí indicando, é igual a uma centena, certo? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora, faça a leitura digital com o dedinho, com a régua para não se perder. Depois da troca de 10 barras por uma placa, ficamos com uma placa, que representa centena, né? 2 barras, que representam as dezenas, e 5 cubinhos. Isso representa uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. No algoritmo, podemos fazer essa operação assim. E aí, tem a forma convencional que nós costumamos fazer com o reagrupamento. Olha lá. Só me diga uma coisa. Esse 1 aí que foi reagrupado, quanto ele vale? Em qual casinha ele está? Ele está na centena. Então, ele vale 100, né? Então, na verdade, é por isso que não é vai 1. Porque esse 1, ele não vale 1. Ele vale 100. Ele está na casa da centena. Ele vale 100, na verdade, né? Isso mesmo. Continuando, então. Vamos lá. Essa atividade vai até aqui. Então, aí vocês vão responder, né? Participaram do torneio de futebol? Quantos alunos? Ok? Respondam aí.
E continuando, faça a leitura digital comigo. Acompanhe aí a leitura. No intervalo entre as atividades, os alunos fizeram um lanche. Sobre a mesa já havia 125 salgados, destaca aí o número. Quando o professor de educação física serviu outros 105. Olha o resultado que vocês vão ter que chegar. Qual é o cálculo que vocês terão que fazer? É de acordo com esta pergunta que vem agora. Quantos salgados há na mesa agora? Destaquem isso. E aí vem uma atividade lá do material de apoio. A professora vai mandar a foto de todas as atividades do material de apoio, para ficar mais fácil, ok? Então, recorte do material de apoio, as peças do material dourado e represente a quantidade total de salgados. Não se esqueça de fazer a troca entre unidades e dezenas. Então, aqui, nesse quadro, vocês vão representar esse cálculo, mas já fazer a troca pelo material dourado, certo? Já com a troca do material dourado, tá? Porque olha só, vai dar 105 mais 125. Então, eu tenho 5 mais 5 na unidade. 5 mais 5 são 10. Eu posso deixar o 10? Ou eu preciso reagrupar uma dezena? Então, quantas unidades nesse caso eu vou ter? Nesse caso, unidades eu não vou ter, né? Porque 5 mais 5 são 10. Somente o zero ficará na unidade, ok? Mas realizem o cálculo, depois respondam. Se tiver dúvida, faça o desenho e depois da correção, vocês colam as peças, certo? Então, próxima página, página 32. Vamos lá. Não esqueça de colocar a data. No algoritmo temos, então tem aí um cálculo, certo? Acompanhem aí. 125 mais 105, que é igual a 230, certo? E tem aí o cálculo realizado no convencional e na decomposição, tá? Aí, olha o que vocês vão resolver. Agora, vocês vão fazer por meio da decomposição, que é essa parte aqui, ó. Vocês vão fazer dessa forma aqui, no quadro, certo? Então, vamos lá. Resolva a adição por meio da decomposição das parcelas, certo? Bom, então vamos lá. Atividades. Bom, aí fala de uma atividade do material de apoio que eu também vou mandar a foto, ok? Vamos lá, então. Caio e o pai foram a um restaurante almoçar. O prato de Caio custou R$ 25 e o do seu pai, R$ 28. Quantos reais eles gastaram ao todo? Então, aí vocês vão representar também com o material dourado que vocês vão recortar lá do material de apoio, tá? Então, vamos lá. Atividade A. Recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente sobre sua mesa o valor de cada prato. Bom, primeiro vocês só vão representar o valor de cada prato em cima da mesa e onde vocês estão realizando a atividade, certo? Agora, atividade B. Agora, faça a troca possível e colhe as peças que correspondem ao total gasto com os pratos. Então, vocês vão colar somente o resultado. Mais uma vez eu digo, se tiver dúvida, faça o desenho, após a correção, cole, certo? Vocês é que sabem, mas a atividade não é difícil, então acredito que vocês chegarão facilmente na resposta, certo? Então, vai somar com o material dourado, lembrando da casinha da unidade, da dezena e da centena, certo? E fazer os reagrupamentos corretos. E vai representar aqui somente o resultado nesse quadro, certo? Atividade C. Resolva o problema usando o algoritmo e decompondo as parcelas. Então, aí, no algoritmo, vocês vão fazer da forma convencional. Então, vai colocar lá 25 mais 28, certo? E depois, com a decomposição. Como que é isso? Então, vai colocar o número 25. Como que fica a decomposição do número 25? 20 mais 5. Depois vai decompor o número 28. Como que é a decomposição do número 28?
20 mais 8, ok? E somar, e fazer a troca necessária, e dar a resposta embaixo, ok? Continuando, vamos lá para a página 33. Para o vídeo, realiza a atividade, depois retoma o vídeo, certo? Página 33, não esqueça de colocar a data. Atividade 2. Depois do almoço, Caio e o pai foram assistir a um jogo de voleibol. Nas arquibancadas havia 235 torcedores do time vermelho e 149 do time verde. Quantos torcedores havia no ginásio de esportes? Então, destaquem aquilo que é mais importante na situação problema. E também destaque a pergunta, que é o cálculo que vocês deverão realizar, certo? Outra atividade do material de apoio, vamos mandar a foto também. Recorte do material de apoio, as peças do material dourado e represente sobre sua mesa, aí na mesa onde vocês estão realizando a atividade, a quantidade de torcedores de cada time. Então, quantos são? Quantos torcedores são? 235 mais 149. Resolva o problema usando o algoritmo e decompondo as parcelas. De novo, vocês vão fazer da mesma forma. No ábaco e na decomposição, decompondo o número, tá? E vão responder. Havia quantos torcedores no ginásio de esportes? Atividade 3. Para a videoaula, realiza a atividade, depois retoma. Na volta para casa, Caio e o pai passaram na farmácia para se pesarem. Então tem aí, né? Os dois na balança, se pesando. Ai, que susto, né? Se Caio levantar uma perna, quando estiver sobre a balança, seu peso diminuirá ou continuará o mesmo? E agora, vocês já fizeram esse teste? Todo mundo adora brincar na balança, né? Eu não. Se erguer uma perna, será que o peso vai continuar o mesmo? Infelizmente, nem dá para ir até a farmácia agora para fazer esse teste, né, gente? Porque nós estamos em isolamento social, devemos ficar em casa, né? Só sair para o essencial e criança não deve, viu, gente? Criança não tem necessidade de sair nesse momento, tá? Vamos fazer a nossa cidade sair aí dessa fase vermelha, tá? Então responda aí. Se tiver dúvida, deixa essa atividade, a gente faz depois. Mas quem tenta chegar numa resposta, depois a gente vai mandar a resposta também, certo? Atividade B. Se Caio e o pai subirem juntos na balança, quantos quilogramas aparecerão no visor? E agora? E aí? Tem o número representado lá, viu, gente, nas balanças já, vocês viram? Então, façam o cálculo das duas maneiras, na decomposição e também no ábaco, tá? Da forma convencional que nós costumamos. E aí, coloquem a resposta. Aparecerão no visor da balança tantos quilogramas, ok? Essa foi a página 33, vamos agora para a página 34, certo? Coloquem a data de hoje. Continuando. Na banca de Tiago, há pacotes de figurinhas de jogadores de futebol e de animais. Na semana passada, Tiago vendeu 247 pacotes de figurinhas de animais e 386 de jogadores de futebol. Quantos pacotes de figurinha ele vendeu? Atividade A. Resolva esse problema pela decomposição das parcelas. Aqui está pedindo para fazer somente pela decomposição. Então, vocês vão decompor os números. Já destacaram aquilo que é mais importante no problema? 247 pacotes de figurinhas de animais, 386 de jogadores de futebol. E a pergunta, quantos pacotes de figurinhas ele vendeu? Destacaram tudo isso? Muito bem. Então, vai fazendo a decomposição. Como que vai ficar o número 247 decomposto? 200 mais 40 mais 7.
como vai ficar o número 386? 300 mais 80 mais 6, ok? E aí coloquem o resultado, certo? Atividade B agora, tem aí o ábaco de pinos, né? Escreva abaixo dos ábacos se a quantidade representada é a de pacotes de figurinhas de animais vendido ou de jogadores de futebol. Então, vocês vão olhar para o primeiro ábaco. Vocês vão olhar para essa quantidade. É de pacote de figurinhas de jogadores de futebol ou de animais? Certo? E escrever aí, de acordo com a quantidade. Agora, atividade C, nesse vocês vão representar no ábaco as argolinhas, fazendo as argolinhas. Agora, represente no ábaco o total de figurinhas. Lembre-se de que não podemos ter mais de 9 peças em cada pino. É só até 9, né? Passou de 9, tem que fazer o reagrupamento, certo? Atividade D agora. Complete o algoritmo com o resultado dessa adição. Então, tem aí, né, o cálculo na forma convencional, no ábaco, certo? E aí, descrito, 247 pacotes de figurinhas de 386 pacotes de figurinhas de, e aí o total de pacotes de figurinhas. Vocês vão resolver esse cálculo fazendo os reagrupamentos necessários, ok? E aí, Tiago vendeu quantos pacotes de figurinha? Certo? Vamos lá para a página 35 agora. Na página 35, não esqueçam de colocar a data de hoje abreviada, certo? No domingo, Caio e o pai foram ao teatro assistir a uma peça infantil. Para essa apresentação, 199 pessoas já estavam dentro do teatro, enquanto 96 ainda esperavam na fila para entrar. Quantas pessoas assistiram à peça naquela sessão? Primeira coisa, destaquem as informações mais importantes do problema: 199 e 96. Destaquem também a pergunta: quantas pessoas assistiram à peça naquela sessão? E aí resolvam pela decomposição e pela forma convencional. Não esqueçam de fazer o ábaco, colocando as casinhas certinhas, como está aqui, ó. Certo? Fazer o ábaco. Ábaco é isso aqui, viu, gente? Ó, tá? Na forma convencional que nós costumamos fazer. E também na forma da decomposição, decompondo o número, certo? Aqui tá pedindo para realizar das duas formas. Então, assistiram a essa sessão quantas pessoas? Mandaremos as respostas depois para vocês confirmarem, ok? Atividade 6. A peça infantil de teatro foi apresentada no fim de semana em 2 sessões. E aí tem um gráfico de barras, né, que nós já aprendemos na unidade anterior, com 2 cores, primeira sessão em laranja, segunda sessão em verde. E esse ábaco, esse gráfico, ele vai de quanto em quanto, pessoal? Olha aí. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ele vai de quanto em quanto? Acertou quem disse de 100 em 100, né? É isso, nós temos que prestar muita atenção quando vamos fazer a leitura de um gráfico. Então, a peça infantil de teatro foi apresentada no fim de semana em 2 sessões por dia. Observe no gráfico a quantidade de ingressos vendidos durante o último fim de semana. Atividade A. Quantos ingressos foram vendidos no sábado? Então, o sábado primeiro, façam aí a leitura do gráfico e realizem o cálculo pela decomposição e na forma convencional, certo? Foram vendidos quantos ingressos no sábado? Depois, atividade B. Para as primeiras sessões, foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas de ingressos. 5 centenas de ingressos. Quantos são 5 centenas? Uma centena são 100. 2 centenas? 200. 3 centenas? 300. 4 centenas?
400 e 5 centenas. E aí, digam, foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas, mas tem que resolver na forma convencional, no ábaco e também pela decomposição, certo? E responder embaixo. Foram vendidos mais ou menos, aí a resposta é com mais ou menos do que 5 centenas de ingressos, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Amanhã, a próxima aula agora é de subtração. Essa foi a nossa aula de adição. Não deixem de assistir a aula complementar do Sistema Aprende Brasil de Ensino e realizar essas atividades com a nossa videoaula. Vai parando, resolvendo as atividades e depois retoma a videoaula, ok? Boa aula e qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode nos chamar. Beijos!